Boa noite, irmãos. É sempre uma alegria poder estar falando à igreja e sou muito grato ao pastor pela confiança, à igreja também. Devemos orar pelo nosso pastor que está em férias com a família, pedindo a Deus a bênção, refrigério para ele nesses dias, para que eles possam realmente descansar, recuperar suas forças para voltar a estar conosco. Há alguns domingos atrás meditei com os irmãos numa das bem-aventuranças, foi a bem-aventurados pacificadores. E hoje também queria permanecer nas bem-aventuranças e na última delas, Mateus capítulo 5, versículo 10. Mateus capítulo 5, versículo 10. Durante a mensagem, muitos textos bíblicos, nós vamos ter a oportunidade de falar com os irmãos, e eu acho que isso é bom para nós exercitarmos aí, procurarmos na Bíblia e também ouvir os textos relativos àquilo que nós falamos. Mateus capítulo 5, versículo 10, vou ler até o 12, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala conosco nessa hora, Deus, trata o nosso coração, faz-nos viver segundo a Tua vontade, mesmo quando a Tua vontade é difícil demais para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A mensagem não é música aos ouvidos, é um texto difícil. Bem-aventurados sois quando perseguidos por causa da justiça, porque de vocês é o reino dos céus. Nós temos vivido num mundo caído, num mundo distante de Deus, um mundo que não se interessa em viver os valores, a mensagem, o projeto de Deus para nós. Nós, se computarmos aqueles que servem a Jesus, aqueles que seguem o seu propósito, somos muito poucos se comparado a todas as pessoas desse mundo e que não têm um compromisso real com Deus. E esse texto nos adverte que a dedicação nossa total à busca da justiça, ela pode trazer para nós, pode acarretar para nós sofrimentos físicos, mentais, sofrimentos vários. E o próprio Jesus, quando viveu aqui, lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 32, ele disse àquelas pessoas: eu fiz várias boas coisas, e por qual dela vocês me quereis apedrejar? Jesus era perseguido, Jesus era criticado no seu ministério, e mesmo realizando boas coisas, as pessoas sempre tinham algo para querer pegar Jesus num tropeço e querer apedrejá-lo, ou afugentá-lo, ou expulsá-lo de determinada comunidade. E ele advertiu aos seus seguidores e aos seus discípulos de que isso não seria só com ele, mas também com aqueles que o seguissem. Veja João capítulo 15, versículo 20, diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se me perseguiram,
também perseguirão a vós. Então esse é o contexto de uma bem-aventurança como essa. Bem-aventurados sois por causa da justiça. Vocês serão perseguidos por causa da justiça. E essa então é uma mensagem difícil, né? Porque não fala de coisas, de vitórias, não fala de grandes conquistas, de um grande exército vencendo uma batalha, como nós crentes costumamos cantar, né? Nós somos o exército de Deus, passamos por sobre o inimigo. E isso é verdade, mas nós precisamos compreender. Eu acho que nós vivemos um tempo em que precisamos rememorar essa mensagem de Jesus para a igreja. Nós, por sermos seguidores de Jesus, por um dia termos aceitado a mensagem do Evangelho, em algum momento, ou em vários momentos da nossa vida, nós estaremos sujeitos à perseguição, à ameaça, à maledicência, e precisamos estar firmes. Nós temos alguns exemplos na Bíblia para nós entendermos que isso aconteceu de fato. Vejam no Velho Testamento a pessoa de Elias, aquele homem tão próximo a Deus, que desafiou os profetas de Baal. E nós conhecemos o contexto. Ele desafiou, pediu para que os profetas de Baal fizessem um altar e tentassem clamar aos seus deuses para que fogo do céu descesse sobre o altar. E eles ficaram lá passando o dia, manhã, tarde e noite, para que o fogo descesse. Mas Baal não ouviu as preces de seus profetas. Então Elias abusa um pouco e manda jogar água sobre o holocausto, manda fazer um rego d'água em volta e molha todo o altar. Então clama a Deus e o fogo, Deus atende a sua oração, o fogo desce e Elias é vitorioso. Um momento de vitória. Mas o que acontece logo depois, ato contínuo? Os profetas de Baal ficaram desmoralizados. E a rainha Jezabel odiou aquilo que estava acontecendo. E lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, ela diz que queria matá-lo. Olha só. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, ou seja, você estará morto. E Elias, apavorado de medo, fugiu e se escondeu numa caverna, deprimido, porque estava sendo perseguido por uma rainha. Estava sendo perseguido por causa da justiça. Estava sendo perseguido porque tinha honrado a Deus, tinha mostrado e revelado o poder de Deus para aquele povo, mas sofreu perseguição. Nós temos também a figura de Jeremias. Jeremias era um homem de Deus que servia de voz de Deus ao povo de Israel. E aquele povo teimoso, aquele povo que renitente, um povo que não obedecia a Deus, que prostrava-se diante de ídolos e desobedecia. E Jeremias clamava, Jeremias falava, dava o recado de Deus, mas não havia repercussão no coração do povo. E Jeremias é conhecido como o quê? O profeta chorão, porque ele lamentava o fato de não ter ressonância a sua palavra no coração do povo. Se nós vermos Jeremias capítulo 8, verso 18, diz assim: oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Ele estava triste, estava deprimido, porque o povo não dava atenção para ele, porque a voz dele não tinha eco naquele povo. Nós temos também Isaías, aquele homem de lábios impuros que vivia no meio de
um povo de impuros lábios. Era assim que ele mesmo se definiu. Mas mesmo assim, um homem de Deus, um profeta, homem que anunciava a voz de Deus ao povo. E esse homem, segundo a tradição, foi cerrado ao meio, morreu cerrado ao meio. Ah, mas isso é tradição, Augusto. Será que aconteceu isso mesmo? Então vamos até Hebreus, porque Hebreus pode nos ajudar a entender que Isaías estava ali no meio daqueles que sofreram isso. Mas se não estiver, outros tantos estiveram. Veja, Hebreus capítulo 11, verso 37 diz assim: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Provavelmente Isaías está dentro desse contexto, mas se ele não está, tantos outros homens de Deus foram tratados assim, por causa da justiça, por causa da mensagem do reino de Deus que eles anunciavam. Ai, Augusto, está pesada a mensagem já no início. O que é isso? Que bem-aventurança é essa? Perseguição, maledicência, depressão. Que mensagem é essa? Pastor Carlos, volta logo. Não deixa eu pregar mais não. Está difícil essa mensagem. Mas isso foi só no Velho Testamento, né? Elias, Jeremias, Isaías. Passa para a Nova Aliança, passa para o Novo Testamento. Vamos ver as vitórias do povo de Deus. Vamos ver como foi a história do povo de Deus já na época de Jesus. Então vamos começar com Jesus e os seus seguidores. Jesus começou a sua batalha no seu ministério logo com quem? Com os religiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, os políticos herodianos, né? Começou o enfrentamento ali mesmo, porque eles viam em Jesus uma ameaça ao seu projeto de poder e autoridade naquela região. Quem é esse Jesus? O que ele quer? Será que ele quer tomar o nosso poder? Será que ele quer ter influência maior sobre as pessoas do que nós, que somos autoridade? E Jesus, então, adverte os seus discípulos sobre o risco que eles corriam. E olha como ele diz lá em Mateus, capítulo 24, verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus está dizendo aos seus seguidores: é isso que vai acontecer com vocês. Vocês estão me seguindo, estejam preparados. Marcos capítulo 13, verso 9 diz mais: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então Jesus dizendo: olha, vocês estão me seguindo, saibam das consequências de me servir, de me seguir, de assumir esse projeto de reino com vocês. A coisa é difícil, o caminho é pesado. Lucas 21, 16, 17 diz: e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serei entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Puxa, eu pensei que fosse só os religiosos, mas até os familiares vão estar contra nós. Até os familiares vão nos criar problema na nossa vida, sim. Nós seremos perseguidos, inclusive por familiares. Pode ser que você ainda não experimentou uma situação dessa, mas eu conheço pessoas que saíram de casa porque os pais não aceitaram que a pessoa se comprometesse com o caminho dos bíblias, dos crentes, né? A pessoa foi criada num lar com certa tradição religiosa e vem lá o filho: olha pai, eu fui numa igreja e eu aceitei a Jesus e eu vou mudar minha vida.
Tá bom, você vai mudar, começar a mudar agora, pega as suas coisas e vai embora, que aqui você não fica mais. Essa é a perseguição daqueles que assumem um compromisso com Jesus e estão sujeitos a padecer essas dificuldades. Também os apóstolos e líderes daquele contexto do cristianismo passaram dificuldades várias, né? Mas apóstolo é um símbolo de poder, de autoridade eclesiástica hoje. Naquela época, apóstolo, sabe o que é apóstolo? Apóstolo é aquele que foi chamado por Jesus diretamente para cumprir uma missão, para cumprir o ID de Jesus, para ajudar a expandir o reino de Deus sobre a terra, para anunciar, para ir nos lugares e anunciar. Então esses apóstolos, eles não tinham poder material, poder econômico, nada. Tinham às vezes o poder espiritual, porque eles estavam perto de Jesus, buscando ao Senhor Jesus. E eles passaram muitas provações, foram perseguidos pela igreja oficial da época, os judaizantes, saduceus, fariseus, prenderam os apóstolos. Por quê? Porque eles anunciavam a ressurreição de Jesus. Mas que história é essa? Agora nós conseguimos matar esse homem aí que se dizia Jesus, um novo líder, matamos ele. Agora eles estão falando que esse homem ressuscitou. O que é isso? Não pode. Eles vão continuar minando a nossa religião. Vamos persegui-lo. E assim fizeram. Os apóstolos sofreram ameaças. Atos capítulo 4, versos 1 e 2 diz: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, povo da igreja oficial, e o capitão do templo da igreja, e os saduceus, líder eclesiástico daquela época, doendo-se muito de que ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles ficavam indignados. Esse povo está ensinando que esse Jesus ressuscitou. Eles sofreram pena de morte, estavam a ponto de sofrer pena de morte. Atos 4:21 diz assim: mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. Quer dizer, só não morriam às vezes porque o povo protegia. Falou assim: se a gente matar vai ser pior, vai ter uma rebelião, porque o povo está seguindo essa gente. Mas eles passavam muitos apertos, açoites e perseguições. Atos 5:40. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse mais no nome de Jesus, e os deixaram ir. Pegaram eles, bateram neles, falaram: agora vocês podem ir embora, mas não fala mais no nome desse Jesus não, porque senão vão apanhar mais, né? Então essa é a perseguição, esse é o sofrimento por causa da justiça. Mas eles não se entregavam, e nada fazia esmorecer a crença, a confiança deles em Jesus. Estevão foi um grande exemplo de que ficou firme até o fim. Estevão, sabe o que ele fez? Ele sentou perto daqueles homens ali do seu povo e começou a contar uma história para eles, a história deles mesmo. Olha, lá atrás Deus levantou Abraão, e Abraão teve filhos, e desses filhos veio depois José, Jacó, José, e José foi para o Egito, e José governou o Egito, e o Egito teve, e José teve um sonho, e ele vai contando toda a história que nós conhecemos. E o povo hebreu cresceu muito no Egito. Depois veio Moisés, até que depois veio um outro faraó que não conhecia mais a obra de José, e começou a perseguir os hebreus, a escravizar os hebreus, e ele foi contando toda a história do povo hebreu. E o povo hebreu andou errante no deserto porque não obedecia a Deus, adorava ídolos e teimava com o líder Moisés, desobedecia,
até que ele chegou ao ponto de dizer: sabe o que é essa história? Essa história ainda continua hoje. Vocês estão vivendo como povo errante, desobedecendo, vivendo idolatria, adorando outros deuses, não estão servindo o Senhor, não estão seguindo os seus propósitos. E quando Estevão falou isso, essa história se repete e vocês estão fazendo o mesmo. A ira do povo se acendeu contra Estevão. Atos capítulo 7 diz: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. E aí vai dizendo que o que aconteceu: Estevão foi levado para fora da cidade, foi apedrejado, morto, o primeiro mártir naquela circunstância do Novo Testamento, e as suas vestes foram lançadas aos pés de quem? De Saulo. Saulo assistiu tudo. Saulo era um líder religioso que perseguia os cristãos, mas não por muito tempo, porque Saulo, num dia, perseguindo os cristãos, foi derrubado do cavalo, e Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você persegue o meu povo? Então manda Saulo ir até Ananias. E qual é o recado que Jesus dá a Ananias para falar para Saulo? Ananias, você vai dizer uma coisa para Saulo. Atos capítulo 9, versículo 16. Ananias diz assim, quando Paulo já está lá, agora já Paulo: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo, você perseguiu a muitos, mas agora você será perseguido, você será ameaçado de morte, você padecerá pelo meu nome. Perseguição. Mas Paulo, um líder, isso aconteceu com Pedro também. Pedro foi preso. Puxa vida, viver uma vida com Jesus é assim? É ser perseguido, é ser ameaçado. E tem tantos outros textos. Paulo na sinagoga, aqueles líderes religiosos chegam e dizem: o que esse homem está fazendo aí? Ele não é mais um dos nossos, está querendo desviar os nossos irmãos judeus para essa nova doutrina desse Cristo aí. Depois ele é acusado em Éfeso. Ele estava pregando em Éfeso e as pessoas estavam se convertendo. E sabe o que acontecia em Éfeso? Éfeso era um grande centro comercial do comércio religioso. As pessoas vendiam imagens, símbolos religiosos para a deusa Diana. Havia um grande templo em que as pessoas iam para adorar Diana, e lá compravam objetos sagrados da deusa Diana. E à medida em que Paulo pregava, as pessoas se convertiam, iam deixando aqueles ídolos. Então se levanta um comerciante, o presidente da Associação Comercial de Éfeso. Esse Paulo está querendo acabar com o nosso comércio. Vocês não estão percebendo que à medida em que ele prega, as pessoas se convertem, mudam de vida, elas deixam de vender as imagens, de vender os santos. Até o culto da própria Diana está ameaçado. A nossa cidade, que tem um turismo religioso, nós vamos perder dinheiro. Nós temos que matar, acabar com esse homem. Então fazem um motim na cidade, toda a cidade se rebela contra Paulo, e ele tem que se esconder para não ser morto lá em Éfeso. E é assim, ele, porque estava praticando a justiça, ensinando a justiça de Deus aos homens, estava sofrendo perseguições. Isso está lá em Atos capítulo 19, versos 23 a 41, também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 32. Mas que coisa! No Velho Testamento, no Novo Testamento, os apóstolos sofrendo isso, e nós
E aquelas outras pessoas que se convertiam, será que também sofreriam perseguição por causa da justiça? É assim, advertências para que nós não nos surpreendamos com essa situação. Porque pode parecer assim, não, mas isso aí foi lá no passado, isso aí foi lá no Velho Testamento, tudo bem que foi no Novo também, os apóstolos, mas nós estamos vivendo outro momento, Augusto. Agora o Brasil é um país pacífico, né? Então isso não é mais uma realidade. Veja as advertências que nós recebemos da própria palavra de Deus. O apóstolo Pedro, por exemplo, escreveu aos novos cristãos na Ásia Menor, dizendo que nós não devíamos ficar surpresos com a perseguição, como se isso fosse algo extraordinário. É o contrário, a perseguição ao cristão é algo natural, é algo normal. A exceção é o contrário, é o conforto. Então vejam, 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. 1 Pedro 4, verso 12. Acho que é isso mesmo. Vamos ver se eu achei aqui. Eu não achei, mas lá diz, vamos achar aqui mesmo. Quem achar pode ler. 1 Pedro 4, 12, eu acho que eu achei primeiro. Amados, pode ler. Isso. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se isso fosse uma coisa extraordinária. Isso não é extraordinário, isso é do ordinário da vida do crente. Isso é do ordinário, do comum na vida daquele que segue a justiça de Deus. E também ele diz mais, ainda em 1 Pedro capítulo 4, agora verso 13, ele diz, olha, vocês não só devem ficar surpresos com isso, mas vocês devem se alegrar, porque vocês sois coparticipantes nos sofrimentos de Cristo. Ou seja, vocês sofrendo, estão coparticipando no sofrimento de Cristo. E mais ainda no verso 16, não precisem se envergonhar, porque passam por essas situações. Ou seja, quando você for zombado, gozado no trabalho, na escola, não precisa ficar cabisbaixo, não precisa deixar de ir na outra semana para que as pessoas esqueçam. Não, isso é motivo de dar muitas glórias a Deus, porque você está sendo perseguido por causa da justiça. Apocalipse foi um livro escrito para advertir as igrejas, para encorajar os crentes daquelas igrejas sobre o leão de 1 Pedro 5,8, aquele que anda ao derredor, procurando a quem tragar. Mas na linguagem de Apocalipse, dragão. Parece mais apropriado para o diabo, né? O dragão, Apocalipse 12:17, é uma fera contra os cristãos. Apocalipse 12:12 diz isso. E ele luta contra os cristãos, os santos, e pode inclusive matá-los. É verdade. Nós podemos ser mortos, né? Nós temos visto nos dias de hoje vídeos aí que surgem, cristãos sendo perseguidos, sendo decapitados. Então o diabo venceu? Não. Podemos perder o nosso corpo, mas a nossa segurança em Cristo, a nossa vida espiritual, a nossa alma está em Cristo Jesus. E nós temos o texto de Efésios 6:13. Efésios 6:13 é um texto muito bonito e que nos estimula, que diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Noutra versão, é uma batalha defensiva de resistir e permanecer inabalável.
Portanto, a ideia de que nós somos perseguidos, a ideia de que nós somos ameaçados, de que nós somos zombados, não deve nos abalar, não deve nos abalar, porque nós temos a armadura de Deus para nos defender, para nos livrar e para nós resistirmos no dia mau e permanecermos inabaláveis no Senhor. Na história, nós vimos o período histórico bíblico, mas na história que não está narrada na Bíblia, nós temos várias circunstâncias em que os crentes foram perseguidos, os cristãos foram perseguidos. Nós temos lá em Roma, Nero, Domiciano, Aurélio, Décio, Diocleciano, todos os imperadores romanos que perseguiram os cristãos. Nero era louco, colocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Era louco? Ele colocou fogo em Roma, mas ele achou um culpado. Quem eram? Os cristãos. Ele não gostava dos cristãos. Quem pôs fogo foram esses cristãos aí, acabem com eles. Domiciano temia possíveis rivais. Ele tinha medo de que os cristãos tivessem interesses políticos que tomassem o seu poder. Aurélio odiava os cristãos. Décio, ele tinha medo também no seu aspecto político. E Diocleciano, veja, ele tinha medo ou tinha pavor de que as pessoas da igreja, os cristãos, eram muito mais leais a Cristo do que a ele como imperador, e por isso ele detestava os cristãos. Um período triste da história que a própria igreja, instituição, num dado momento da história, perseguiu o que ela chamava de hereges. Pessoas santas, pessoas que queriam servir ao projeto de Deus, mas porque não seguiam exatamente a cartilha da igreja oficial, sofreram com a Inquisição do Papa Gregório IX, lá no século XI, depois no século XIII, na Espanha, e depois da Contra-Reforma. E isso se deu a perseguição pela própria igreja oficial. Um momento triste da história. Depois nós temos estados totalitários que não admitem dividir a atenção com o cristianismo, por exemplo. Nós temos a China, Cuba, países comunistas, o nazismo. Na Colômbia, guerrilheiros, na década de 90 já. Um missionário da missão Wycliffe foi sequestrado pelos guerrilheiros do movimento M19 e exigiram que a missão Wycliffe saísse da Colômbia. Como a missão não saiu, ele foi fuzilado e morto. Em Cuba, prenderam um pastor Gerard, e esse pastor, na prisão, cantava, louvava, ensinava as pessoas, os seus companheiros de prisão, e ele estava sempre ali louvando a Deus, e ele apanhava, sofria calamidades, porque ele não parava de falar nesse bendito Jesus. Mas ele clamava aos seus companheiros de cela, para não odiar aqueles malfeitores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E morreu fuzilado também, e deixou marcas profundas para aqueles homens que os conheciam. O islamismo, o islamismo tem a lei Sharia. Em alguns casos, se você é muçulmano e se converte a uma outra religião, por exemplo, ao cristianismo, você é expulso, você é morto, você não tem direito a mais nada. Nós temos visto esses com mais frequência na televisão, pessoas que se declaram, agora eu sou cristão, mas eles não aceitam e são punidos, são mortos, são expulsos. Então isso na história da humanidade nós temos essas aberrações. Mas o texto diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Augusto, você falou, e eu não vi nenhuma bem-aventurança. O que é essa bem-aventurança?
Bem-aventurança é felicidade. Que felicidade é essa em ser perseguido? Que felicidade é essa em sofrer ameaça? Que felicidade é essa em ser zombado? Interessante que em todas as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, o termo que nós encontramos no original é esse: felizes. Felizes. Vamos ver lá, eu não guardei ele na sequência. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, pacificadores. Mas sabe qual é o termo que se usa quando se diz bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça? O texto do original é Macários. O que significa Macários? Significa felicidade dobrada. Para essa bem-aventurança, a felicidade é dobrada. Felizes duas vezes os que são perseguidos por causa da justiça. Feliz em dobro vai ser você, se for perseguido por causa da justiça. É isso que o texto diz. E o 12 diz, ajuda a entender isso. Exultai-vos. Cadê o 12? Aqui. Regozijai-vos e exultai. Regozijai-vos e exultai. Fiquem alegres, fiquem felizes em dobro, porque vocês são perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Então vamos entender os motivos bíblicos que nos convencem, que nos asseguram essa alegria nas perseguições. Primeiro, versículo 10: deles é o reino dos céus. Quem é perseguido por causa da justiça pode ter a segurança, pode ter a certeza de que dele é o reino dos céus. Não precisa titubear, não precisa ficar em dúvida: será que eu vou para o céu? Será que aquele dia que eu levantei a mão, será que é suficiente para eu ir para o céu? Tem crentes que vão ser salvos como pelo fogo, não é mesmo? Não é assim que diz lá, não me lembro onde, mas diz, porque viveram uma vida assim, mais ou menos. Mas aqueles que são perseguidos por causa da justiça podem ter segurança de que deles é o reino dos céus. Eles vão morar com o Senhor e não precisam ter dúvida, podem ter essa segurança no seu coração. Eu já vi algumas pessoas falando assim: vocês crentes são muito convencidos, vocês acham que já tem a salvação, que tem a segurança da salvação, que coisa é essa? Mas não somos nós, é a palavra de Deus que nos dá essa segurança. A palavra de Deus nos assegura isso. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então essa é a primeira razão para nós termos segurança de estarmos alegres, felizes, contentes, regozijando-nos no Senhor, porque o reino dos céus é nosso. Filipenses capítulo 1, verso 28 ajuda a entender isso. Diz que a prova daqueles que são perseguidos é a salvação. Segundo motivo, por causa da paternidade amorosa de Deus. Como assim, Augusto? Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim: na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nós podemos entender a paternidade amorosa de Deus, porque estamos sendo tratados, disciplinados. E um pai só corrige, só disciplina um filho que ama. Mas espera aí, Augusto, você está confundindo. Lá em Hebreus está se falando de perseguição. Deus não manda perseguição. Disciplina é diferente de perseguição.
Mas se você for estudar Hebreus, e se for procurar os originais, perseguição de Hebreus é disciplina de Deus. Então Deus disciplina a quem ama. Deus quer o melhor para os seus filhos. E se você está sofrendo uma dura trajetória, ameaça, injustiça, saiba que Deus está te tratando. Deus é um pai amoroso, te trata como filho legítimo e não como um bastardo. Essa é uma coisa que deve produzir alegria. Deus me ama e me trata como filho, a ponto de me disciplinar para que eu me aperfeiçoe na caminhada da vida cristã. Eu não sou um filho bastardo, eu sou filho legítimo de Deus, a ponto dele cuidar de mim, me disciplinar, me ensinar, me fazer passar provações para que eu seja forjado e seja cada vez mais forte e sólida a minha fé. Terceiro e último, você pode ter segurança na felicidade dobrada quando é perseguido por causa da justiça, porque Deus promete um galardão na vida vindoura. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande o vosso galardão nos céus. Eu sei que nos dias de hoje é muito difícil uma mensagem como essa, no sentido de dizer: olha, você vai ter um grande galardão no céu. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas só no aqui e agora. As pessoas estão interessadas em ter uma casa boa, uma família bem organizada, um bom carro, possibilidade de entretenimento, viagens. E isso muitas vezes tem satisfeito as pessoas. E aí falar de uma coisa que está por vir, que vai ser no céu, um grande galardão, as pessoas falam: mas aqui está tão bom. Infelizmente, irmãos, nós temos perdido a consciência, nós temos perdido a compreensão de o que nos espera no céu. Nós não temos mais vivido ansiosos como Paulo para estar ao lado de Deus nas mansões celestiais que Ele tem preparado para nós. Nós queremos viver o aqui e agora, comer bem, ir em bons restaurantes, vestir bem, ter um carro bom, uma chácara, uma fazenda, e aí está tudo bem. Mas isso, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos conquistados por alto preço para isso. Tem algo muito melhor para nós. E eu quero repreender você. Se algum dia você já ouviu uma piada, ou se você já contou uma piada de que o céu é um lugar sem graça. Vocês já viram piadas assim? Eu já vi muitas. O céu, tudo branco, tudo paz, arquinha tocando, anjinhos voando. O céu é um lugar muito chato, para falar a verdade. É assim que as pessoas têm pintado o céu. E nós, como bobos, como otários, começamos a rir dessas piadas. Porque aí na piada sempre coloca assim: aí o cara foi pro inferno e achou o inferno legal, que tem uma festa, que tem aquilo e tal. E a gente acha bom, acha rindo, fica rindo. E a gente tem uma imagem distorcida, equivocada do céu. O céu não é nada disso. O céu é a presença constante de Deus, do Senhor Jesus conosco. Não tem coisa melhor que isso. Não é assim que a gente pede que: Senhor, vem estar comigo, me abençoa. E Deus te abençoa, te dá a casa, Deus te abençoa, te dá o carro, Deus te abençoa, te dá uma boa família. Você fala: tá bom, Senhor, não precisa de mais nada, o céu para mim, não, aqui tá bom. O céu é muito melhor, irmãos. Então repreende, não conta mais piada nesse sentido. O céu é bom demais, é indescritível. Eu não tenho como dizer, mas eu sei porque a Bíblia diz que lá é um lugar de glória. Há um alto peso de glória. O galardão. Qual é o galardão do crente? É um prêmio extraordinário que não está descrito. E nós muitas vezes,
pouco importamos. Assistimos o Pan-Americano, nos satisfizemos com as medalhas, a Copa do Mundo, a Copa América, bonito o troféu, tal. Mas e o galardão do crente? Nós não nos preocupamos com isso. Veja a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, irmãos, essas ameaças, essas perseguições, essa zombaria que nós haveremos de passar por aqui, isso é nossa leve e momentânea tribulação. Isso é leve e momentânea tribulação, se comparado com o eterno peso de glória que nós receberemos com o Pai. Mas para isso, irmãos, nós precisamos viver a justiça do reino. Nós precisamos pregar a justiça do reino. Precisamos nos empenhar em viver assim. Mas sofrer, Augusto, sofrer sim, por uma boa causa, por uma causa justa, porque assim nós vamos contaminar pessoas num bom sentido, não é mesmo? Nós vamos conseguir impactar a vida das pessoas que estão vivendo errante por aí, e elas estão precisando de entender o sacrifício de Jesus por nós. Essa é a mensagem que eu quero dividir com os irmãos. Nós precisamos nos alegrar, mesmo diante das perseguições, porque a palavra de Deus, ela precisa ser vivificada no coração daqueles que já têm Jesus, e também precisa ser impacto para a vida daqueles que ainda não o conhecem. Amém. Vamos orar. Oh Deus, obrigado por uma palavra, pela palavra do Senhor, porque mesmo sendo difíceis nos dias de hoje, em que nós temos tanto comodismo, tanto conforto, Deus, mas o Senhor nos adverte que viver para Jesus implica em algumas coisas difíceis, perseguições, ameaças, zombaria, galhofa, Senhor. Tem misericórdia de nós por não estarmos vivendo uma vida que gera isso. A nossa vida muitas vezes não tem causado nem nada disso, porque nós não estamos influenciando as pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos de modo digno do Senhor. E se nós sofrermos perseguições, como a Tua palavra diz que vamos sofrer, se nós sofrermos ameaças, se nós sofrermos zombaria, nos dê força, Senhor, e cabeça erguida para dizer que vale a pena por Jesus. Obrigado pelos céus, obrigado por ser um Pai amoroso, obrigado pelo galardão que o Senhor está preparando para nós. Nós somos povo Teu, nós não somos daqui, queremos estar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tá? Amém. Nós vamos ter a ceia do Senhor. Queria convidar o irmão Paulo Pimentel e a Nilza, irmão Cris e Zininha, irmão Severiano e irmã Silmei, para nos ajudar aqui na distribuição do pão e do vinho.
bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Chagas que nos provam o quanto Ele amou. Lá nessas chagas pureza para o indigno pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, pois o teu sangue lavado, nós temos perdão do Senhor. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois o teu sangue lavado, nós temos perdão do Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois o seu sangue lavado, nós temos perdão do Senhor. Bem, a ceia do Senhor, como nós cremos, é um cerimonial, é um memorial, em que nós lembramos
o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. E nós devemos fazer isso sempre, para que outras pessoas continuem fazendo, para que Jesus Cristo seja conhecido em todo o tempo. E esse é o momento em que você deve examinar-se, porque assim diz a Bíblia: examinai o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Portanto, é para você se examinar, mas não é para deixar de participar, é para participar. Se você achar algum problema, alguma culpa, é o momento de você se entender com Deus e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero me reconciliar com o Senhor e eu quero participar com a igreja desse momento de comunhão. Não deixe de participar. A ceia do Senhor é para todos aqueles que um dia entenderam o sacrifício de Jesus na cruz e, entendendo, aceitaram esse sacrifício a ponto de tê-lo como Senhor e como Salvador das suas vidas. Se você compreendeu isso, você está convidado a participar conosco nesse momento. O apóstolo Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomamos o pão. Oh Pai, nós te damos graças por esse privilégio que nós temos de lembrar da ceia, da última ceia, Pai. Pai, nos ajuda, Pai. Pai, perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa nossas negligências, Pai. Ajuda, Pai, que nós podemos ser realmente testemunhas vivas de Ti, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E ainda, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 25 em diante, diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Bebamos todos. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos compartilhando, Senhor, e lembrando tudo aquilo que o Senhor fez e passou naquela cruz por amor a nós. Sejamos dignos de tamanho sacrifício, Pai. Que possamos estar dia a dia querendo melhorar, queremos
está dando um exemplo daquilo que o Senhor deixou para a gente seguir, Pai. Que possamos estar fiéis à Tua palavra, Pai. Não somente ouvintes, mas praticantes. Ser conosco, Pai, queremos Te louvar mesmo por Jesus e pelo plano maravilhoso da salvação. Somos necessitados, temos necessidade de Ti. Pedimos, Senhor, que continue, Senhor, falando ao nosso coração, porque nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Enquanto os irmãos cantam, os nossos outros irmãos vão recolher os cálices. E as irmãs podem assim. Vamos ficar em pé. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Cristo manda a tempestade vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Cristo manda a tempestade vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Vou morar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Veio um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Glória! Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor.